estamos de volta com o Via Justiça, hoje falando sobre os tribunais de contas no Brasil. Nossos convidados, o juiz Carlos Donizete Ferreira da Silva, da 7ª Vara de Fazenda Pública Estadual de Minas Gerais, e o conselheiro do Tribunal de Contas de Minas Gerais, José Alves Viana, o doutor Viana. Doutor Carlos, vamos falar sobre o sistema de dualidade dos tribunais de contas. Quer dizer, o prefeito ele é julgado pela Câmara Municipal e tem as contas avaliadas pelo Tribunal de Contas. Como que o senhor vê essa questão da dualidade? Olha, eu vejo como lógico e como um princípio constitucional, porque na realidade o Tribunal de Contas ele tem a função não de julgar as contas, mas de emitir parecer e submeter esse parecer à apreciação das câmaras municipais, que é quem julga efetivamente os prefeitos municipais. No caso da Assembleia, os governadores, o Congresso aprecia as contas do presidente da República. O que eu percebo é que, na maioria das vezes, os tribunais emitem os pareceres, são pareceres técnicos e remetem às câmaras municipais, e as câmaras aí sim têm a obrigação de fazer o julgamento político. E, na maioria das vezes, esse julgamento acontece. Em alguns casos, são julgamentos mais severos, outros menos severos, alguns agressivos, outros invasivos até, com cassação de mandatos, com rejeição de contas, com remessa ao Ministério Público. E aí é simplesmente a questão do jogo político já definido pela norma constitucional. Agora, além dessa situação, é bom que se frise que o parecer do Tribunal de Contas, se ele apura ali efetivamente irregularidades que nós temos como insanáveis, ele já é remetido ao Ministério Público, e aí a Câmara também pode fazer isso, para que possa tomar as providências necessárias. Então, mesmo que não haja um julgamento técnico pela Câmara, e não é isso que se espera, pois o julgamento é político, nós ainda vamos ter a legislação, a lei de improbidade administrativa e outros julgamentos. Nós temos também hoje não, desde 67, que é o Decreto-Lei 201, são os crimes de responsabilidade, de prefeitos, vereadores, todo esse arcabouço jurídico que vai possibilitar esses julgamentos. Então, essa dualidade, ela é uma dualidade normal de convivência constitucional que eu não vejo grandes problemas. Mas, doutor Viana, o senhor acha que a Constituição acertou ou errou ao estabelecer essa dualidade do julgamento político? Como foi feita pelo Legislativo, então, e o Legislativo deixou amarrado, fez essa amarração, que como foi muito bem explicado pelo doutor Carlos, em certo momento é até necessário. Porque se você tem um prefeito, a Câmara tem um prefeito que está trabalhando bem, e comete algum erro que o tribunal alerta a Câmara de que houve aquele erro e não dá um parecer pela aprovação, ou dá um parecer pela aprovação com ressalva, se às vezes a falha é pequena, a gente não vai também, por qualquer falha, invalidando não aceitando as contas dos prefeitos, dos gestores, mas às vezes a culpabilidade é pequena, a gente aprova as contas com ressalvas. Ressalva é chamando a atenção, alertando para estar mais atento para não cometer nos anos subsequentes. Agora, quando são rejeitadas, a Câmara faz essa análise, que como a gente trabalhou na política aí mais de 24 anos, com mandato e rodando as cidades todas de Minas Gerais, a gente vê muito, aí sim, a influência do Executivo no Legislativo. Isso é uma realidade. E essa influência vai influenciar a decisão da Câmara. Então isso seria uma forma de defesa, esse julgamento político? É de defesa, mas ao mesmo tempo tem um risco muito grande dessa ação de poder do Executivo sobre o Legislativo, principalmente nas pequenas cidades, que o prefeito tem um poder muito maior, quanto menor a cidade, a Câmara votar sempre no desejo do prefeito. Se o prefeito ou ex-prefeito tem a maioria na Câmara, ele está tranquilo. Pois eu pergunto, vamos imaginar uma seguinte situação. O prefeito detém a maioria na Câmara, como o senhor falou, mas é um prefeito que age com incorreção. Com o julgamento político, a Câmara não aceita o parecer do Tribunal de Contas. Resultado, maus administradores podem continuar no poder em detrimento de prejuízos do Estado e da sociedade, o senhor não acha? Isso acontece com muita frequência, não é com pouca não, é muito mais do que a gente pensa.
Então, aqueles que já entram com má fé, mal intencionados, e eles existem, né, infelizmente, eles já fazem a coisa maquiada de uma forma que é muito bem feita. Quem faz o ilícito, ele não faz de uma forma amadora, porque senão fica muito ruim, ele pode ser ruim até dentro da própria cidade, já chega para nós com conhecimento prévio de que ele está mal lá, está mal aceito, porque a população está fiscalizando lá também. Essa é uma dificuldade dos tribunais de contas de apurar esse ilícito? É difícil apurar esse ilícito? É porque chega para nós já a prestação de contas para analisar. Nós analisamos muito mais a posteriori do que a priori, que seria o ideal. É o chamado controle a priori e a posteriori, antes e depois, né? Exato, quer dizer, se nós só atuamos diretamente no a priori, antes do fato, da obra, da situação, nas grandes obras, nas obras de grandes valores, aí o tribunal é informado e tem que acompanhar para e passo no planejamento, né, no início da execução, para perceber ali algum ilícito, algum indício de irregularidade e já atuar ali, já suspender ou já exigir alguma correção, a gente trabalha. Mas no geral, na maioria do nosso trabalho, do nosso trabalho que a gente executa, é fiscalizar as contas já do exercício passado, ou passados, às vezes de vários anos, quando fica lá no tribunal por mais tempo. Então isso às vezes nos prejudica, porque poderíamos ter uma economicidade muito maior. Nós não agimos na economicidade, você atuando depois, né? Você tem que agir anteriormente para poder não deixar o desperdício do recurso público. Chegamos ao final desse programa. Eu gostaria de agradecer aos senhores pelas participações. O Ouvir a Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@mages.com.br. Até o nosso próximo encontro.